Olá pessoal, queria falar sobre o que eu aprendi com o meu mestrado em economia em relação ao concurso público. Então, o que o mestrado em economia me ajudou a entender um pouco melhor em preparação sobre concurso. Meu nome é Solino, sou o coach do Estratégia Concurso. Então, primeiramente eu queria, para quem quiser saber um pouco mais de detalhes, tem um artigo meu no Estratégia que eu conto um pouco da minha preparação, da minha jornada em concurso, e também eu falo um pouco do mestrado, né? Então eu convido aí, depois eu coloco o link desse meu texto que está no Estratégia, no site do Estratégia Concurso. Tá, mas o primeiro ponto que eu quero falar aqui é o seguinte: é preciso ter estratégia de estudo, né? Claro, mas e ter em mente que preparação de médio prazo. Então, no mestrado foi assim. Tem uma particularidade que em economia tem que fazer uma prova, a prova da ANPEC, que essencialmente é um concurso público. É até bem similar ao concurso da área econômica do Banco Central, por exemplo. Então eu tinha só 10 horas por semana de estudo, né? E aí eu fiz uma estratégia que eu tive que adaptar essa minha realidade. Mas no mestrado também foi um projeto que você não consegue resultado em pouco tempo, né? O programa são 2 anos. E eu fiz o mestrado com 2 filhos. No final do primeiro ano nasceu a minha filha. Então foi preciso fazer eu tive que traçar uma estratégia específica para isso. E em concurso é muito similar, né? Tem que pensar numa estratégia, né? Personalizada, tá? Para cada um. Ok. Segundo ponto, é preciso analisar as regras do jogo, tá? Então, vou contar um caso aqui no mestrado, né? Que foi que tem algo similar, né, para concurso. Então, eu fiz uma matéria do primeiro semestre, uma matéria muito difícil. Microeconomia 1, né? Que depende do professor, né? Mas a dificuldade depende da matéria e do professor também, né? E eu não fui muito bem na primeira prova em microeconomia. E essa matéria, ela reprovou 2/3 dos candidatos, dos alunos, entre mestrado e doutorado que faziam, né? Então, de 45 pessoas, só 15 passaram nessa matéria. E eu não fui muito bem na primeira prova. Por quê? Porque assim, uma característica dessa matéria é que tinha muitas demonstrações matemáticas e também tinha muitos exercícios. E eu, como no meu perfil de concurseiro, né, eu foquei nos exercícios. Mas o que o professor cobrou nessa primeira prova foi demonstrações que ele fazia em sala de aula, demonstrações matemáticas. Então eu tive que me ajustar. Então uma estratégia que eu tive, que foi me ajustar de forma rápida ao que estava sendo cobrado. Então não estava claro para mim quais eram, vamos dizer assim, as regras do jogo, o que o professor esperava, entendeu? Eu achava que era exercício, fazer a lista de exercício, que eram muitas questões, iriam me direcionar, mas não foi o caso. Então, concurso é fundamental se entender as regras do jogo. E muitas vezes essas regras, quer dizer, a principal regra qual que é? O edital. Então a gente tem que estudar o edital. Tem que saber, além das matérias que vão cair, se há peso. É preciso entender, olhando também as provas anteriores, ver o que cai mais de cada tópico, né? Depois eu posso fazer um vídeo só sobre isso, só como fazer priorização em cima do edital em provas anteriores, tá? Mas tá, vamos lá. Segundo ponto, entender as regras do jogo. Porque no caso do mestrado eram muitas regras não escritas. Era fundamental conversar com as pessoas dos anos anteriores e também fazer uma leitura do professor, né? Mas para concurso, muita coisa, quer dizer, a principal é o edital.
mas também é fundamental procurar referências com outras pessoas aprovadas, de preferência, né? Vamos dizer assim, especialistas no concurso. Terceiro ponto que eu queria falar da minha experiência no mestrado foi o seguinte: é preciso ter critérios claros de prioridade, ter prioridade no estudo, tá? Então, durante o mestrado eu senti muito isso. Então, assim, eu fiz várias matérias, eu acho que eu fiz 8 ou 9 disciplinas, né? Só que dessas 8 ou 9, tinha 2 especialmente que eram muito difíceis, assim, foi muito trabalho. Então teve um semestre que eu fiz 3 matérias e que era a matéria que eu tinha mais facilidade, que eu tinha mais bagagem, que era microeconomia, mas para mim, logo no primeiro mês ficou muito claro que seria a matéria mais difícil de ter aprovação, que foi aquela que eu comentei, para entender a regra do jogo. Então é fundamental fazer prioridade. Então, por exemplo, né, nesse meu primeiro semestre eu gastava 30 horas por semana só com microeconomia e o resto para as outras 2 matérias. Então, concurso é similar. É preciso, olhando o edital, você avaliar aquilo que mais cai, mas também fazer uma avaliação daquilo que você tem mais facilidade. Por quê? Porque a ideia passa quem faz mais ponto, não quem entende mais o edital. Então vai passar quem fizer mais ponto. E tem uma relação, é preciso identificar as matérias que tem maior incidência, que vão ter maior incidência no concurso. E então, assim, no meu coaching eu ajudo os alunos a entenderem quais são as prioridades, as disciplinas que tem maior chance de cair e os tópicos das disciplinas que são mais cobradas. Então, a priorização é fundamental, especialmente para quem tem pouco tempo. Quando eu falo pouco tempo, para quem trabalha e estuda. E aí, no caso mais especial, para quem trabalha, estuda e, por exemplo, é casado e tem filhos. Foi o meu caso, né? Fazendo mestrado. No caso, eu não estava trabalhando, consegui uma licença do meu trabalho, lá do Banco Central, mas eu tinha também outras obrigações e foi muito exigente o mestrado. E o quarto ponto que eu queria falar aqui da minha experiência com o mestrado foi o seguinte, da importância de se cercar de pessoas boas e materiais bons. Quando eu falo isso, assim, comigo foi muito importante o papel do orientador. Então eu escolhi um orientador que realmente ele me ajudou no processo de pesquisa, me orientou nas matérias. Ele fez como se fosse uma mentoria, né? Além da orientação técnica, ele fez uma mentoria de disciplinas, o que estudar, em que momentos intensificar, né? Então, em concurso, isso é fundamental. Então, 2 pontos que são fundamentais. Um você tem que cercar de pessoas boas. Você está estudando, se você tem algum amigo, conhecido que está estudando o primeiro concurso que você, e se você acha, poxa, esse cara aqui tá levando a sério, poxa, vou me aproximar aqui, de repente a gente pode estudar de alguma forma junto, né? De repente não no mesmo horário, local, mas trocar ideia de material, de que matérias assistir, que material tá didático, né? Um material, por exemplo, que eu acho muito didático, que eu sei que várias pessoas estão utilizando ele, do professor Érico, do Estratégia de Direito Administrativo, está muito didático esse material. Então, por exemplo, pessoas, né, já fizeram concurso, que estão fazendo agora, que estão em um bom ritmo, se aproxime delas e também busque o que tiver melhor em termos de material, tiver mais acessível para você. Isso é fundamental, né? Você escolher um material, mas que seja completo, depois você possa complementar com os exercícios, né? Então, assim, isso também foi muito importante para mim. Eu me aproximei de pessoas boas, nesse sentido, que me orientaram, o meu orientador, meu co-orientador também, foi fundamental. Colegas também tinham um ritmo parecido de estudo,
E a gente também procurava sempre estudar por um bom material, né? Por bons materiais. Então é isso. Se você gostou do vídeo, peço que você dê um like, se inscreva no canal, fique à vontade de fazer alguma sugestão e nos vemos num próximo vídeo. Um abraço.